Bom, vamos lá, pessoal. Continuando com mais um exemplo, mais um exercício, falando sobre adição e subtração de arcos na trigonometria, questão em caiu na FUVEST. Nos triângulos retângulos da figura, então temos aqui a figura embaixo, AC mede 1, AC mede 1 centímetro, BC mede 7, B até C mede 7. Aqui talvez valha a pena a gente reconstruir o triângulo ao lado, para evitar qualquer tipo de confusão. Né? Olha aqui, ó. Então o triângulo ACB, onde AC mede 1, BC mede 7, tá? E AD é igual a BD. A distância de A até D, do ponto A ao ponto D, essa distância aqui, é a mesma que essa distância aqui, né? De B até D. Pessoal, triângulo retângulo tem um ângulo reto. Você sabe que a soma dos três ângulos, né, de qualquer triângulo vale 180. Aqui já é 90, então a soma desses dois vale 90. Só que se esse triângulo é isósceles, porque ele tem dois lados com a mesma medida, de A até D e de B até D, quer dizer que ele tem dois ângulos da base, né, também com a mesma medida. Já tem 90 lá, a soma aqui tem que dar 90 para fechar os 180, correto? A soma dos três ângulos dá 180, já tem 90, a soma desses dois tem que dar 90 também. Porém, como é isósceles, ou seja, tem dois lados com a mesma medida, então estes dois ângulos também têm as mesmas medidas. Logo, se a soma tem que dar 90, eu vou ter que dividir certinho na metade. 45 graus aqui, 45 graus ali. Certo? Maravilha. Então tem essas informações, né? Ele fala pra gente o seguinte, olha, sabendo que, olha que generoso que foi o exercício, deixou a fórmula pra gente, né? O valor do seno de x é... Como que eu faço para descobrir o valor do seno de x? O valor do seno de x. Bom, aí está a questão, eu não sei quem é o x, né? Eu não sei quem é o x. Eu sei que tudo isso daqui, olha, a gente consegue descobrir. Não é verdade? Tudo isso aqui a gente consegue descobrir. Esse ângulo todo aqui, olha. Se eu chamar esse ângulo todo aqui de... Vamos pensar aqui, ó. Pegar esse ângulo inteiro aqui, ó. Chamar ele de θ. Que é esse cara aqui, ó. Θ, né? Eu posso fazer o seguinte, olha, eu sei que se tudo é θ, o x, ele mede o quê? É só pegar tudo que é θ, essa abertura total, e tirar 45 graus. E aí eu aplico aquela formulinha, né? Olha, seno de A mais, menos A mais B, eu coloco θ menos 45. Só que aí eu vou precisar do quê? Eu vou precisar do seno de um e do cosseno do outro, né? O seno de θ e o cosseno de θ. Então, para isso, turma, é interessante que eu abuse e use esse exercício. Eu já tenho dois catetos, falta descobrir qual é a hipotenusa. Então, eu vou chamar de y aqui e vou aplicar um Pitágoras. Porque Pitágoras sempre se aplica em triângulos retângulos. O que Pitágoras falou? Deixa eu marcar aqui, ó. Pitágoras. Pitágoras. Vamos aplicar aqui a formulinha de Pitágoras. Então, o que Pitágoras nos colocou? Que a hipotenusa ao quadrado, ou seja, y ao quadrado, é a soma dos quadrados catetos. Então, 1 ao quadrado mais 7 ao quadrado. Ou seja, y vai ser igual a y ao quadrado, né? Vai ser igual a 1 mais 7 vezes 7, 49. Ou seja, y vai ser igual a 50, né? Y ao quadrado, passo 2 como raiz, y é igual a raiz de 50. Turma, dá até para quebrar isso daqui, tá? E fazer o quê? Quebra em 25 vezes 2 e simplifica a raiz. Mas eu estou vendo que as alternativas aqui estão em raiz 50, então por enquanto eu vou deixar assim. Vamos ver aonde a gente chega, tudo bem? Ah, professor, mas qual é a finalidade disso daqui mesmo? A única finalidade é ter o apoio, é ter o seno e o cosseno de θ. Então, quem é o seno de θ? Lembra no triângulo retângulo? Seno é o cateto oposto. Então, olha aqui, ó, tirando a hipotenusa, os outros lados são catetos. Tirando a hipotenusa, que é o lado maior de frente para 90, os dois lados são catetos. Então, tem um cateto que é o cateto oposto, tem o outro cateto... O oposto é o que está de frente, né? O que está de frente para o ângulo. E o outro cateto é o cateto adjacente. Seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Ou seja, vai ser o 7 sobre o y, que nós sabemos que agora é a raiz de 50. Então, a raiz de 50. E o cosseno? Cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa.
Então, 1 sobre a raiz de 50. 1 sobre a raiz de 50. Novamente, né? Só não simplifiquei porque as alternativas estão em raiz de 50. Bom, voltamos então, fizemos ali o nosso rascunho. Vamos para cá. Se x é igual a θ menos 45, então seno dx, que é o pedido do exercício, vai ser justamente o seno de θ menos 45 graus. Mas tem a formulinha. Lembra? Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá, seno A, cosseno B, seno B, cosseno A, né? Então, olha, é só fazer seno A, cosseno B, menos seno B, cosseno A, que no caso é o θ. Então, seno 1, cosseno outro, cosseno 1. Tá bom? E agora a gente substitui os valores. Quem é o seno de θ? Ah, o seno de θ eu já tenho ali, olha. Vale 1 sobre... Agora, sabe qual é interessante? Se o seno de θ ele vale 7 sobre a raiz de 50, né? 7 sobre a raiz de 50. E o cosseno? O cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Menos... Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de θ, 1 sobre raiz de 50. 1 sobre raiz de 50. Agora eu estou vendo, gente, que aqui daria para cortar bastante coisa. Por quê? Vamos lá, abrindo aqui um balãozinho da memória. Sempre, né? Sempre abrindo aqui um balãozinho da memória. Raiz de 50 é a raiz de 25 vezes 2. Ué, por que separou 25? Porque o 25 tem raiz. Ou seja, é a raiz de 25 vezes a raiz de 2. E a raiz de 25 é 5. Então, dá 5 raiz de 2. Então, vamos fazer esse andamento aqui. Então, continuando, turma, fazendo esse andamento aqui, olha, o que vai acontecer? Isso aqui é 7 sobre... Quem é a raiz de 50? 5 raiz de 2. Então, 5 raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre 2 menos raiz de 2 sobre 2 vezes 1 sobre raiz de 50, 5 raiz de 2. 5 raiz de 2. Isso nos permite cortar raiz de 2 com raiz de 2. Né? Cortar raiz de 2 com raiz de 2. E aí, desse lado eu fico com 7 sobre 5 vezes 2, 10. Menos... Bom, como eu cortei, ficou 1 sobre 5 vezes 2, 10. Opa! 7 tira 1, 6 décimos. 6 décimos dá para dividir por 2 por 2. Metade, metade. 3 quintos. Olha que curioso. A alternativa nem deu raiz de 50. A alternativa deu o quê? Então, seno de x, olha lá, seno de x, que é isso, isso, isso e isso, deu 3 quintos. Então, alternativa C. Resposta C de certo de Ciro. Tá? Tum, tum, tum. Valeu!